Olá, vamos iniciar agora o nosso novo workshop de teoria das cores. Será uma série de 5 encontros dos quais irei apresentar para vocês as diversas facetas de como você pode colorir melhor o seu trabalho. Na nossa primeira aula, por incrível que pareça, nós vamos trabalhar com os tons neutros, que são preto, branco e cinza. Por que nós vamos trabalhar inicialmente com tons neutros? Porque uma das coisas que é muito importante numa pintura é a questão do contraste. E o contraste nós obtemos através do entendimento ou da compreensão de como a figura funciona no preto e branco ou nas tonalidades de cinza. Então nós vamos fazer um exercício bastante simples. Lembrando que esses workshops eles são uma introdução, ele não vai abranger toda a teoria de cor. Nós vamos utilizar uma paleta de cores bastante simplificada, com 30% de cinza, 60% de cinza e 90% quase preto. A gente não vai utilizar o 100% de preto. Tá? Por que nós vamos utilizar essas 3 porcentagens? Porque a partir delas a gente tem uma diferença tonal bastante significativa. Do 30 para o 90 tem uma diferença grande, do 60 para o 30 uma diferença mediana. Apenas para vocês terem uma ideia de como que a gente trabalha esse contraste. Se você tem uma ideia de como trabalhar contraste, você vai conseguir fazer pinturas com mais eficiência. Então vamos fazer uma composição bastante simples. Vamos fazer umas árvores e uma casinha. Apenas isso, nada mais do que isso. Tá? Uma coisa bastante simplificada. Utilizando inicialmente essas 3 gradações. Então, para fazer um esboço bastante leve, nós vamos usar o 30% de cinza. Nós vamos fazer um quadrado oblíquo, conforme a gente tem em outros workshops, né? O workshop da semana passada, que foi de perspectiva. Então, a gente faz um cubo oblíquo e já acerta uma pequena casa. E vamos construir uma pequena moldura por trás dessa casa, como se fosse umas montanhas, algo do gênero. Então veja que a gente monta inicialmente com esses 30%, só para a gente ter um pequeno esboço. E agora nós vamos utilizar essas 3 porcentagens para fazer contrastes. Então embaixo, isso é muito importante, né? Geralmente a pintura embaixo ela é mais pesada do que em cima. Em cima geralmente é mais leve, então a gente vai começar utilizando 90% na base e nos traços principais, né? Por exemplo, árvores, uma base da casa, algo do gênero. Então a gente já percebam que do branco, do 30% para o 90% já há um contraste bom. Vamos agora trabalhar um pouco a casa. Aí a casa, como eu quero criar um contraste entre o chão e a casa, eu vou utilizar 60% numa das faces do cubo. Não se preocupe muito de fazer muito certinho nem nada. Isso aqui é como um exercício de teoria. Eu quero mais que vocês prestem atenção nesse jogo de contrastes, tá? Vejam que eu também estou utilizando um pincel bastante simplificado. Então não é a ideia de se fazer usar pincéis sofisticados para fazer pintura agora nesse momento. Repare que quando eu utilizo o cinza de 30%, eu consigo um contraste bastante razoável em relação à face com 60% de cinza. Agora eu tenho o telhado. No caso do telhado, o que eu vou fazer? Faço a base com 90%. Porque isso aí já me dá um contraste entre as 2 linhas de cores, né? E depois eu vou usar uma cor um pouquinho mais clara lá. Mas primeiro, deixa eu já fazer todas as bases dessa que é de 90%, ou seja, a porta, as janelas, né? Uma pintura, geralmente as casas têm algum símbolo, um número, alguma coisa, então eu fiz aqueles 3 pontinhos como se fosse uma pequena indicação de alguma coisa, né?
Com isso posto, eu vou fazer aqui o telhado em 30% para contrastar com esse 60%, né? E o preto, né, que é o 90% de cinza, ele já separa o 30% do telhado com 30 da primeira face. Então veja que o tempo todo eu estou trabalhando só cinzas. Se eu estivesse utilizando cor aí, provavelmente eu ia pegar uma cor na camada Multiply e iria usar as cores que eu acho mais interessantes. Mas toda a parte de contraste, elas já estão aí inseridas. Então procure fazer esse tipo de exercício com cinzas inicialmente. Pode ser retratos, pode ser naturezas mortas, still life, paisagens, landscapes. Você escolhe. Mas procure trabalhar essas tonalidades de cinza para você procurar entender a questão do valor, como eles são importantes. Repare que como eu tenho uma casa que é predominantemente 30% de cinza, eu estou usando 60% para fazer o fundo. Veja como a casa ela salta para frente quando eu tenho esse contraste. Como vocês podem perceber, agora eu vou encontrar um problema, né? Uma problemática, porque o cinza do fundo vai bater com a segunda face da casa. Mas aí a gente vai usar algumas estratégias para poder separar essa casa do fundo. Veja que eu vou utilizando sempre esses 3 tons, né? Você não é obrigado a usar necessariamente esses 3 tons, mas é apenas para uma questão mais pedagógica mesmo, para a gente tentar entender como trabalhar essa questão de contraste. Bom, vamos fazer agora as bases da árvore. Então toda a árvore eu estou fazendo com 90% de preto. Veja que aí a composição ela já vai tomando forma. Então aí já vai criando uma estrutura, já tem uma ilustração aqui, né? Agora eu quero fazer mais detalhes. Então, por exemplo, como é que eu vou separar a casa do fundo? Eu vou criar aqui uma espécie de moita em 90% de preto, que aí a casa ela já salta aos nossos olhos, né? Já fica bem delimitada. Da maneira que estava antes, parecia que a casa estava infinita e não é o objetivo. Então a gente aumenta um pouco essa moita. Fica como se fosse um pequeno jardim, que aí também dá profundidade para a casa. Bom, agora vamos trabalhar o quê? Pequenas tonalidades, entre tonalidades. Então, ao invés de trabalhar 30% novamente, agora a gente pode trabalhar 10%. E por que isso? Porque as tonalidades básicas a gente já trabalhou. Agora, a gente vai trabalhar tonalidades menores para poder fazer mais detalhes. Então, veja que com 10% de cinza, eu já vou fazendo a luz refletida das árvores, vou fazendo a luz do telhado e tudo mais. Pequenos detalhes na janela, fazer portas, enfim, vou começando a trabalhar com pequenos detalhes. Trabalhando inicialmente com 3 tons para poder fazer uma composição simples e depois eu vou trabalhando essas porcentagens. Esse raciocínio ajuda a otimizar o desenho. Se eu começasse com uma gradação de 10, por exemplo, logo de cara, provavelmente eu iria me confundir, eu não ia conseguir estruturar um raciocínio em relação à pintura, se eu for um desenhista iniciante ou um pintor iniciante. Então você começa com 3 e depois você vai sofisticando esse volume. Então veja que aqui, por exemplo, agora eu já vou usar outras tonalidades e vou trabalhar um pouco mais alguns detalhes, como por exemplo, o sombreamento em relação ao telhado. Então eu deixo um pouquinho mais escuro. Em relação ao 30, posso colocar 40. Posso fazer agora algumas texturas, deixar essa casa como se ela fosse uma casa, não de madeira, mas que ela tivesse riscos, né? Uma textura.
Por que que eu não estou usando 60? Aí, por que que eu estou usando 40? Porque eu prefiro que fique uma coisa um pouco mais leve, até para eu poder entrar, quando for os 60, entrar com de repente 70, 80, para que fique um sombreamento, fique mais refinado. Então veja que eu vou utilizando as nuances, mas eu uso as nuances exatamente para os detalhes, não para a estrutura como um todo. Vamos agora trabalhar nuances nas árvores. Então, no caso das árvores, eu estava me incomodando que elas não tinham texturas, né? Elas não pareciam árvores, parecia tipo uns algodões, né? Então, eu vou fazer aqui algumas texturas simulando umas folhas, e aí eu faço uma cor que ela é intermediária entre o fundo e esse 90% de preto. Então aí deve ter em torno de, se eu não me engano, acho que eu coloquei 70%, mais ou menos. Então fica uma nuance que se destaca também do fundo. E aí é muito importante porque eu tinha feito a luz no tronco, né? Então quando eu faço essas nuances, também pegando a direção do tronco, fica muito importante. Então, só para complementar, eu faço também essa guia de folhas, né? Com a cor original que eu estava utilizando. Então, aqui já ganha uma outra dimensão, e vou fazer o mesmo na outra árvore. Você também pode utilizar o conta-gotas. Agora, lembrando que como essa imagem está em RGB, quando você utiliza o conta-gotas, ele vai ficar com uma mistura, né? Desse sistema CMYK, no caso do Photoshop. Se você estiver utilizando canetinha, também fica legal, né? Você pegar uma variedade, pegar uma Copic. Se você estiver utilizando lápis, você pode fazer uma gradação, né? De 30, 60, 80%, 30, 60, 90% de preto, se você quiser, né? E aí você vai mexendo, você vai mesclando o lápis. No caso do nanquim, você pode fazer exercício de aguada. Então, existem diversas possibilidades de você fazer esse exercício, tanto na área analógica como na área digital. Então, veja que as nuances elas estão dando uma característica mais interessante para a ilustração. Uma ilustração que começou bastante simples, né? Apenas 2 árvores e uma casinha. Mas ela vai enriquecendo a partir do momento que a gente utiliza nuances de tonalidades de cinza. Então, ó, a gente pode utilizar essas tonalidades de cinza, inclusive para fazer alguns galhos, algumas coisas do gênero. E, claro, nunca abra a mão do branco também, né? Mas use o branco com parcimônia. Use o branco apenas para fazer alguns detalhes muito singulares, tá? Na maioria do trabalho, como vocês podem ver, se nós utilizarmos as tonalidades de cinza, vai dar certo, vai ficar um bom trabalho. Uma coisa que sempre funciona muito bem em paisagens é essa sombra diagonal. Então, sempre que você puder, utilize entre portas, entre janelas, que funciona muito bem, entre telhados, funciona muito bem. Vamos fazer um sombreamento na segunda face do telhado, porque o telhado ele tá praticamente com um branco, né? E não tá dando volume, não tá bonito, né? Então vamos fazer uma pequena sombra por baixo, porque esse meio tom vai fazer com que o telhado ele suba, ele fique mais destacado. Repare que são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Como é um estudo que vai ter em torno de 20 minutos, ele é praticamente um sketch para uma pintura, né? Mas se você pega 2, 3 horas e só vai trabalhando detalhes com essas tonalidades de cinza e com essas
variações tonais, vocês vão ver que fica um resultado praticamente realista. Você pode usar as tonalidades de cinza para fazer algumas texturas e fazer algumas ranhuras também. Agora, vamos fazer o seguinte, se o fundo ele é muito escuro, é importante lembrar que o céu ele é mais claro. Então, vamos colocar uma tonalidade mais clara, que destaque o telhado e as árvores. Não se preocupe se nesse momento você recortar um pouco as árvores, depois você acerta, você redesenha, né? Nesse trabalho específico eu estou fazendo tudo numa camada só, e é o que eu pretendo fazer nesses workshops, porque eu quero trazer a experiência mais realista possível da pintura. Então ainda estou pensando se vou utilizar camadas ou não. A ideia é que inicialmente não seja feita com camadas, seja enterrando os esboços, enterrando os traços, para simular mesmo uma pintura em tela. Então veja que você vai cortando a árvore, vai recortando, mas depois você redesenha essas partes para que fique de maneira adequada. Mas veja, eu ganhei, apesar de ter perdido as árvores nesse recorte todo, eu ganhei uma espécie de montanha ao fundo. Então, essas tonalidades, elas são muito importantes. E se eu estivesse usando mais tonalidade ainda, eu poderia criar ainda mais uma montanha ao longe. Não irei fazer isso devido ao tempo. É muito difícil você trabalhar com pintura num período curto, como esse que a gente está fazendo, né? Essa proposta de se fazer vídeos de 20 a 30 minutos no máximo. Na sua casa, aí você procure fazer esse exercício com um pouquinho mais de calma. Lembrando também que esse exercício, se você quiser, você pode utilizar uma camada de tinta e fazer toda a colorização dele. Aliás, o objetivo é esse, é entender como que funciona esses contrastes de cinza e depois aplicar na pintura. Pode parecer um paradoxo a gente começar uma teoria de cor com tonalidades de cinza, mas se vocês puderem, peguem qualquer dia exercícios de grandes mestres como Franco Frazetta, por exemplo, Caravaggio. Vocês vão ver que a pintura deles possui uma forte presença de alto contraste. E o alto contraste ele é muito mais fácil de aprender através das tonalidades de cinza. Então veja que a gente vai fazendo os detalhes da árvore, não perde em nada, pelo contrário, a gente ganhei um cenário atrás, uma nuance de cenário, e aí você vai lá e repinta. Uma coisa que é muito importante nesse universo da pintura é exatamente isso, é a certeza de que você vai refazer processos diversas vezes. Outra preocupação que eu estou tendo nesse workshop é de fazer toda a pintura com apenas um pincel básico. O ideal é que vocês tenham uma biblioteca de pincéis, mas como o foco dessa série de workshops são as cores, então eu vou me preocupar em ter um pincel básico para que vocês possam também reproduzir na casa de vocês. Claro, se você estiver fazendo analógico, aí você vai usar a técnica que você prefere e o tema também. Importante sempre destacar, essa casinha com essa árvore, eu usei uma referência fotográfica, então sempre use também, porque isso vai ajudar muito no trabalho de vocês. Bom, pessoal, a gente está chegando no final desse workshop, foi mais um estudo relativamente rápido, e peço a vocês que vocês peguem uma referência fotográfica e que vocês tentem fazer esse processo, inicialmente com 3 bases de cinza, 30, 60, 90,
e depois você vai utilizando outras tonalidades de cinza para fazer texturas e nuances. Vocês vão ver o resultado. Eu espero que eu tenha ajudado. Amanhã nós vamos começar a entrar com cor, e aí a sequência de workshops visa você pensar nas cores de maneira monocromática, 2 cores, 3 cores, e a interação de cor, ou seja, a interação das cores enquanto cores complementares e cores análogas. Apenas para ponderar aqui nesse exercício, essas tonalidades de cinza, elas se caracterizam como tonalidades análogas, como cores análogas. Outra coisa, essas cores branco, preto e cinza não são cores quentes ou frias. Elas são cores neutras, que vai ajudar o quê? A definir o contraste. Tá certo? Então, meu muito obrigado.